Olá, boa noite. A Estrada Nacional número 1, a principal do país, está interrompida no distrito de Mucuba. A fúria das águas do rio Licungo destruíram a infraestrutura e, nesse momento, não há comunicação por terra com o norte do país. Moçambique está dividido por terra, tudo devido à fúria das águas do rio Licungo, aqui em Mucuba, que chegaram ao ponto de destruir uma parte da estrutura da Estrada Nacional número 1. Tal como as imagens podem documentar, neste momento o cenário é este. Não é possível a comunicação de viaturas para a região norte do país, bem como as que saem de norte para o centro e sul de Moçambique. O cenário é mesmo dramático. O nível do caudal está a crescer a cada momento aqui em Mucuba. Daí que o cenário que se pode constatar e que se pode descrever é este. Interrupção da Estrada Nacional número 1. Do meu lado está a administradora de Mucuba, que vai nos contar. O cenário aqui é mesmo complicado. É muito complicado e muito triste. Desde as 2 horas da madrugada que estamos a gerir, transferir a população, e logo de manhã decidimos, tomamos a decisão para que nenhum carro passasse, porque vimos que a estrada estava em risco de desabar. E realmente veio-se a confirmar e valeu a pena, porque podíamos ter tido situações piores. Mas estamos muito tristes porque isso significa que vamos ficar sem comunicação entre a zona de Nampula, outro distrito da Zambésia, com o resto do país. E a intervenção agora também vai ser muito difícil com a fúria das águas. É uma situação muito triste, não tenho palavras, estou muito, mas muito triste. Há medidas que vão ser tomadas de forma urgente? Bem, nós já comunicamos a ANE, neste momento uma equipa está a vir para ver o que estava a acontecer. Nós pedíamos à ANE para que viesse para ajudar-nos a avaliar se a medida que tomamos de mandar parar as viaturas, não transitar, era a medida certa. Eles estão a caminho, mas vimos que foi a medida certa, porque realmente é isso que nós estamos aqui a confirmar. E em termos de intervenção, sendo uma estrada nacional, não cabe a mim, e eu acredito que a nível provincial, a nível central, depois de avaliar, eles poderão dizer o que é que tem que ser feito. Fica este registro de que a N1 está interrompida e que neste momento a comunicação por vias da Estrada Nacional número 1 está interrompida. Mais de 1000 famílias que vivem ao longo do rio Licungo, no distrito de Mucuba, estão em situação dramática devido à invasão das águas que chegam a atingir 12 metros. O cenário que se vive ao longo do rio Licungo, aqui em Mucuba, é de autêntica tristeza. Aliás, as pessoas estão a fazer tudo para recuperar seus bens. Aqui foi possível documentar pessoas que saem de outra margem para cá, onde nos encontramos, contra todos os perigos para recuperar os seus bens. E isso pode ser complicado caso as autoridades não tomem medidas necessárias. Aliás, o rio está a subir cada vez mais e por aquilo que colhemos, o normal em termos de metros do rio é de 6, mas que neste momento está acima dos 12, o que significa que está aqui instalado um perigo autêntico se medidas não forem tomadas. Como se pode documentar lá no fundo, pode-se ver um senhor que está por cima da sua residência com cadeiras, mesas e está neste momento a procurar ver saída para recuperar os seus bens, para que os bens não vão, portanto, com a fúria das águas. Não, fui lá recuperar minha senhora. Sim. Levou sua senhora? Sim. Ok. E esses bens estão aqui a trazer o que é? Os bens são desses moços aqui. Mas vocês não têm medo de fazer esse trajeto de lá para esta margem com água? O que está a minha mulher é que estava focada, então eu fui lá recuperar. Sim. Conseguiu recuperar ela, não é? Sim. Ok, mas perdeu o que lá? Perdi muita coisa. Como o que? A partir de televisor, mesas, pratos, todos os bens. Também vives desta margem de lá? Sim, sim. Estão a fazer este trajeto a recuperar os bens? Sim. Sim, mas a recuperar a minha tia que está lá, não consegue como sair. Neste momento, onde é que ela está? Ela está lá, mas tentei de falar com o senhor de canoa, foi lá de levar. Sim, sim. Há mais pessoas que estão lá de outra margem? Sim, sim, tem muita gente lá, muita gente. E com as águas assim, como é que estão a viver lá?
É para aqui fazer, mas lá no meu assim ainda não chegou muito. Já recuperei. Levou o quê? Mas já recuperei, tá, minha porta está ali, minha mesa está ali, minha bacia. E já tem também aquelas minhas cadeiras que estão ali junto com aquele homem também. Sim. Mas não há medo de água, uma vez que o rio está aqui a subir? Não, mas como estamos a tentar a sorte, né? Deus já nos agradeceu e já ficamos, parece que estamos aqui. Pelo menos até a altura em que fazemos esta reportagem, quando são precisamente 10 horas, o apoio por parte do INGC ainda não chegar, mas temos indicações de que neste momento a informação já foi canalizada e que tudo está a ser feito para que a luz comece a chegar aqui no nível de Mucuba. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Mucuba. O caudal do rio Licungo continua a subir de nível e os residentes estão a fazer de tudo para recuperar os seus bens. O caudal das águas do rio Licungo estão cada vez mais agressiva ao nível do distrito de Mucuba. O cenário é dramático. Várias casas estão neste momento submersas e as pessoas perderam os seus bens. Dados indicam que mais de 1000 famílias estão neste momento em situação difícil. Aliás, tal como se descreve, é neste estado como as águas estão-se a comportar numa fúria autêntica e isso está a criar, portanto, complicações para as famílias que vivem nas beiras, portanto, do rio Licungo. Aliás, há aqui casas que neste momento estão destruídas. Por aquilo que colhemos aqui pelas autoridades, ao nível do rio Licungo, o alerta máximo é de 6 metros, mas que neste momento números apontam que as águas estão muito acima dos 12 metros, o que pode complicar-se se o cenário continuar a acudizar-se em termos de queda pluviométrica. Ainda ontem, no final do dia, estávamos a ver uma tendência de baixar os níveis de água aqui sobre esta estação E91, aqui em Licungo. Como vê, por baixo desta ponte existe uma escala que já está submersa. Essa escala tem um nível de alerta e o nível de alerta são 6 metros. Ainda ontem, às 17 horas, o nível já tinha baixado. Estava abaixo dos 6 metros, estava 5,63. Mas, contudo, durante a noite houve precipitação, houve muita água que veio a montante que acabou transbordando a própria ponte. As autoridades governamentais alertaram há 2 dias aqui no distrito de Mucuba, sobretudo para aquelas populações que residem nas bermas do rio Licungo, por forma a abandonarem aquelas que são consideradas zonas de risco. Mas houve renitência e o cenário é este. Há famílias afetadas aqui em Mucuba e que neste momento carecem de ajuda. Vejam como as águas se comportam neste momento e por aquilo que colhemos das autoridades é que o cenário igual verificou-se em 1971, em que o rio Licungo transbordou e hoje estamos a 2015. O cenário volta a repetir-se. São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Mucuba. A situação na Zambésia levou o Centro Nacional Operativo de Emergência a reunir-se em Maputo para fazer o ponto de situação e definir estratégias de intervenção. As autoridades calculam que cerca de 100 mil famílias tenham sido afetadas pelas inundações e alertam que as chuvas vão continuar a cair. A preocupação do Centro Nacional Operativo de Emergência foca-se na bacia do Licungo, na Zambésia, onde as águas estão acima do nível de alerta e já transbordaram, deixando várias casas submersas no distrito de Mucuba. Além do rio Licungo, a bacia do Zambeze também ameaça transbordar. Temos zonas ribeirinhas que estão completamente inundadas, mas a grande preocupação é que, de acordo com a previsão meteorológica, nos próximos dias vai continuar a chover e daí que os níveis, particularmente no rio Licungo, vão continuar a subir e estamos a tomar todas as medidas para a evacuação imediata de todas as localidades. A lógica prevalecente é de muita chuva para a região centro e norte do país, com destaque para a província da Zambésia, que tem estado a chover nas últimas 48 horas, tem se registrado precipitações consideradas acima do normal. No distrito ou na estação de Mucuba, registramos uma precipitação de 120 milímetros. No sul da província de Niassa também tem estado a chover. A estação de Quamba
teve um registro nas últimas 24 horas de cerca de 161 milímetros. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que ainda não há registro de mortos, tendo já reforçado os meios para socorrer as vítimas. Temos mais ou menos aquilo que são as zonas que estão já afetadas, zonas que estão em risco, isso no Baixo Licungo, e projetamos cerca de 100 mil pessoas que podem estar afetadas, tanto por essas chuvas. Na zona centro do país, neste momento nós estávamos a contar com 12 embarcações que estavam localizadas em Caia, e teremos este reforço de mais 10 embarcações. Portanto, estas embarcações, algumas delas terão que ir para o Licungo, outras para reforçar o Zambeze. Neste momento, há 5 pontos interrompidos pelas forças das águas, nomeadamente a Estrada Nacional número 1 na zona de Mocuba, em Marromeu e Xemba, na província de Sofala, Mutarara, em Tate, e em Lalaua, na província de Nampula. Devido a esta situação de enxurradas, o Conselho de Ministros reuniu-se de emergência e decretou alerta vermelho para regiões centro e norte do país. Em Mocuba, há indicações de desaparecimento de 18 crianças que participavam nos ritos de iniciação. A sessão constatou que a situação hidrometeorológica agravou-se durante as últimas 48 horas, com particular incidência na zona centro, onde as principais estações de referência das bacias hidrográficas do Zambeze e Licungo superaram o nível de alerta. Informar ainda que a situação mais crítica registra-se na bacia do Licungo, onde as principais escalas, todas elas estão submersas, estimando-se que os níveis hidrométricos tenham atingido cerca de 10 metros. No canal do nosso país, formou-se uma zona de baixas pressões e que está a evoluir para o estágio de depressão tropical. Durante os próximos dias, poderá perigar as zonas costeiras de Cabo Delgado, Nampula, Zambeze e norte de Sofala. Há informação de 25 crianças terem desaparecido. A senhora administradora do distrito de Mocuba é que 7 crianças já foram resgatadas. Falta ainda por se encontrar as 18 crianças e todo o trabalho está a decorrer no terreno. A Unidade de Proteção Civil, a UNOPROC, também mobilizou barcos, e 10 barcos na zona centro do nosso país. Há uma movimentação de mais barcos para Mocuba, que é para poder facilitar e ajudar as nossas populações na busca e salvamento. Face a essa situação, tomando em conta o elevado nível de saturação dos solos, bem como a continuação de chuvas fortes, o Conselho de Ministros, dentro das suas competências e ao abrigo do disposto número 2 do artigo 16 da Lei 15/2014, decretou o alerta vermelho institucional. Enquanto na Zambésia chora-se devido às chuvas, em Tete a bebida caseira Pomba fez subir para 63 o número de mortes. O cenário de dor e pesar tomou conta dos habitantes da pacata vila de Estima, no distrito de Caorabassa, em Tete. Não, nunca tinha acontecido isso. Isso é a primeira vez só. A vila toda está de luto? A vila toda está de luto mesmo, está de luto, toda a vila. Logo pela manhã desta segunda-feira, o ministro da Saúde escalou o centro de saúde de Estima e acompanhou de perto o estado de saúde dos pacientes que ainda continuam internados. Naquela hora que eu senti aquela bebida ali, não sabia que era bebida, mas fiz logo diarreia. Fui no casa de banho maior um dia só. Então acabei de fazer aquilo ali, nem vomitei nada. Até quase para vomitar, passei uns 2 dias, já meti dedo na boca para eu conseguir vomitar. Até agora. No geral, a situação é estável, mas o número de mortos subiu para 63. Este número costuma variar, porque às vezes nós depois vamos à comunidade e a comunidade nos
mostra mais a alguns que surgem. Essa aparente disparidade tem a ver com os que vêm até nós e aqueles que estão na comunidade. Que temos 35 internados neste momento. Esperamos que a situação deles melhore. Alguns estão mais graves, mas a maioria está a recuperar, como puderam ver. Como puderam ver, falamos com eles, eles próprios dizem que estão a melhorar. Mas é uma situação difícil. A tragédia abalou todas as faixas etárias. É que por aqui é comum crianças, jovens e adultos consumirem à mesma sombra bebidas alcoólicas de fabrico caseiro. Este menino de 6 anos de idade é um dos sobreviventes. Vomitou muito ontem, depois perdeu a força, não estava a comer. Depois quando vomitou, disse mamãe quero comer, até agora está a comer, só não tem força. A avó, onde é que está? Faleceu. Esse que fez bomba. Na morgue do Centro de Saúde de Estima, saem os últimos corpos para o funeral, visto que a mesma não dispõe de uma câmara de frio. Enquanto isso, nas instituições públicas, a bandeira está içada a meia haste, retratando o luto que tomou conta de Estima. Isaac Lang e Ricardo Machava. Das vítimas da tragédia em Estima. Sinal, senhores convidados, como é do domínio público, ocorreu em Estima desproporções que resultou na perda de muitas preciosas vidas. Reiteramos a nossa solidariedade para com as famílias enlutadas e endereçamos os nossos votos de rápidas melhoras aos que ainda se enganam para moçambicano. Pedimos a todos presentes para que Muitas famílias ficaram desestruturadas na vila de Estima na sequência das mortes massivas que se registram desde sexta-feira. Muitas crianças ficaram órfãs de pai e mãe e a cada dia... Esta população está aqui, não são pessoas que têm os seus familiares parados, como também os moradores que mobilizaram-se para vir prestar este calor humano. Estamos aqui no sentimento porque as nossas famílias perderam muito. Sim. Afeta o meu coração, porque o sentimento nunca aconteceu, é pela primeira vez, é uma tristeza. Costumamos procurar sítio, costumamos dormir. Costumamos dormir aí na varanda do hospital. É difícil voltar para casa, não conseguem apanhar sono? Sim. E estamos a pedir ajuda, e estamos a sofrer, estamos a acabar. A STV escalou diversos bairros que fazem parte da vila de Estima e por todo o lado o ambiente é de luto. Nesta família, por exemplo, o casal morreu e deixou 5 filhos, 4 dos quais menores de idade. Eu recebi o telefone dizendo que meu irmão e a esposa vinham de um cemitério, chegando aí numa sombra aí, quis matar as sedes deles, daí foram beber um pombo envenenado. Por daí até perder pessoas por aí e não sabemos qual foi o resultado do próprio medicamento que eles puseram lá. O líder comunitário do bairro 25 de Junho fala de mais de 11 mortos contabilizados só na sua área de jurisdição. O número de vítimas que eu contabilizei são 11, que já estão confirmados. E há também pessoas que estão ainda no hospital? Os que não estão no hospital ainda não têm o número exato. Para atenuar o impacto da tragédia, algumas organizações da sociedade civil começaram a chegar para de perto avaliar o tipo de ajuda necessária para as populações afetadas. Depois de vermos isto em loco, terra a terra, vamos lançar um SOS para os empresários, para a gente humana. Eu acho que o moçambicano é bom, sente, é humilde, acredito que vai poder ajudar esta causa. Como vocês veem, é povo aqui atrás que não sai do hospital com incerteza, não sabem quem vai sair,
Então isto é triste, é muito triste, é comovente. Refira-se que as amostras da bebida alegadamente intoxicada foram levadas na noite de domingo para análises laboratoriais na cidade de Maputo. Isaac Lang e Ricardo Machava, STV. O governo provincial vai suportar as despesas de funeral de todas as vítimas da tragédia de Xitima. O governo provincial de Tete está a se encarregar na aquisição e distribuição de caixões para garantir a realização de funerais das vítimas de intoxicação em Xitima. Não temos problemas. Eu tenho certeza que vocês viram no hospital, ainda temos alguns caixões. Estamos à espera também do outro lote de caixões vindo, portanto, da cidade. Pelo menos dos funerais que aconteceram hoje, foi possível, portanto, usarmos os caixões. E para dizer que não temos ruptura em termos de caixões. Entre as vítimas de intoxicação, 7 eram antigos combatentes que não resistiram depois de consumirem a bebida tradicional Pombe. Geralmente nós, cidadãos, combatentes, temos que participar para apoiar no momento difícil do vizinho, do cidadão, do familiar. Até agora os números indicam que já perdemos 7 combatentes, quer dizer 2 combatentes e 5 DF. Então somam até agora. Existem pessoas internadas a necessitarem de assistência médica em Xitima. A polícia em Tete diz que ainda não tem pistas para a localização do responsável do alegado envenenamento. A corporação diz também que a morte da proprietária da bebida está a dificultar o processo de investigação. A polícia não apurou nada porque custa-nos tanto quanto, porque até inclusive se a própria pessoa, a dona da bebida ainda tivesse viva ou sobrevivido, pelo menos teríamos algumas pistas, podíamos perguntar o que terá se passado, o que não terá se passado, mas se nem essa própria pessoa não existe, é tanto quanto um pouco difícil para apurar-se a veracidade dos factos de que produto é, de quem é a pessoa que introduziu tal produto, se havia contenciosos com a senhora. Quer dizer, isso está tendo um pouco difícil, mas penso que como os nossos colegas mantiveram-se lá no terreno, talvez poderá a qualquer momento conseguirem alguns dados, talvez nessa altura poderemos dizer alguma coisa. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República já está a investigar as reais causas das mortes de cerca de 70 pessoas em Xitima, estando nesta altura à espera de análises laboratoriais da bebida que foi ingerida e a autópsia de algumas vítimas mortais, segundo avançou a Procuradora-Geral, que lamenta o sucedido. A Procuradoria-Geral, junto aos órgãos policiais, está a fazer o seu trabalho de investigação e conjuntamente com a Inspeção de Saúde também. Já estamos a fazer os exames periciais do produto que foi encontrado no local e neste momento estamos a tentar sensibilizar a população com uma questão de cultura. Parece que há alguma dificuldade em fazer autópsias dos corpos, mas estamos a fazer uma sensibilização para que se faça autópsia e complementar as investigações. A suspeita de que foi crime ou foi uma... Nós estamos a fazer o trabalho para exatamente verificar se há infração criminal. Esse é que é o nosso papel. Estamos a trabalhar junto às instâncias de saúde e às instâncias do governo do distrito. Graça Machel lamenta as mortes de Xitima e diz que há necessidade das autoridades intensificarem a vigilância sanitária de produtos, mesmo de fabrico caseiro, destinados ao consumo público. É uma tragédia realmente comovente para todos nós. Dir-se-ia que teria sido desnecessário, mas é preciso prestarmos muita atenção a esses lugares onde se vende de tudo, sem qualquer inspeção médica, que esta tragédia não se volta a repetir. As autoridades sanitárias têm que prestar muito mais atenção àquilo que se serve ao povo, mesmo nesses lugares informais. A minha solidariedade para todas as famílias, para as autoridades do distrito, para toda a província e para todo o povo moçambicano. A antiga primeira-ministra de Moçambique, Luísa Diogo, considera que a ignorância pode estar na origem da tragédia de Xitima
e apela à solidariedade de todos para com as vítimas. Muito triste e chocante. Eu nasci em Mague, os meus pais, o meu pai mesmo daquele distrito de Caburabaça, que é a zona de Xangara. Então é chocante ver que, devido à questão do conhecimento, as pessoas tomem decisões tão trágicas como esta que aconteceu. E eu acredito que provavelmente a pessoa tenha feito esse envenenamento da bebida de uma forma inconsciente, pensando que não daria para matar as pessoas. O que estamos a ver é que os números vão aumentando, né, em relação às pessoas que foram afetadas. Então, um braço de solidariedade em relação às famílias enlutadas e muita força, muita solidariedade das famílias que têm os seus entes queridos nos hospitais, que o Serviço de Saúde continua a fazer o seu trabalho para que estas pessoas possam salvar as suas vidas e que nós aprendamos desta lição de que devemos ter cuidado e devemos ganhar mais e mais conhecimento para evitar situações desta natureza. O presidente Renamo altera a agenda em Sofala e Manica e seguiu hoje para a região de Xitima, onde pretende solidarizar-se com as vítimas de intoxicação, cujo número de mortes subiu para 63 e com 44 doentes internados. Uma reportagem conduzida por Francisco Raiva. O presidente de Renamo, Afonso de la Cama, alterou toda a sua agenda de hoje, nomeadamente uma reunião de quadros que deveria ter lugar na manhã desta segunda-feira na cidade da Beira e um comício popular na tarde de hoje na cidade de Chimoio. De la Cama decidiu reservar o dia de hoje para solidarizar-se com as vítimas de intoxicação na região de Xitima, no distrito de Songo, em Tete, onde, de acordo com uma agenda que tivemos acesso deste partido, o líder da Renamo deveria manter um encontro com várias famílias que perderam os seus parentes e disponibilizar apoios multiformes aos necessitados. Entretanto, até cerca das 18 horas, de la Cama não tinha ainda chegado a esta região e uma fonte segura deste partido garantiu à nossa equipa de reportagem que o líder da Renamo só deverá estar em Songo cerca das 20 horas de hoje, daí que toda a sua agenda foi alterada para amanhã. Nas ruas de Xitima, dezenas de membros da Renamo, entre eles parentes das vítimas de intoxicação, aguardavam pela chegada de Afonso de la Cama, mas quando se perceberam que a sua agenda ficou alterada, recolheram para as suas residências. Em Xitima já começa a haver crise de madeira para a produção de caixões, daí que alguns parentes são obrigados a viajar para outras regiões de Songo à busca de madeira que posteriormente é usada para produzir caixões como estes, de modo que os seus entes queridos sejam dignamente enterrados. Dezenas de doentes continuam internados no Centro de Saúde de Xitima. As informações oficiais indicavam na manhã de hoje na manhã de hoje 63 vítimas mortais, mas os últimos dados nesta tarde apontam para mais de 2 vítimas, ou seja, o número de mortos passou de 63 para 65. As imagens são de Manuel Chicava, Francisco Raiva, em Xitima. Por volta das 9 horas desta segunda-feira, com a chegada do chefe de Estado Armando Guebuza, recebido à porta do Parlamento pela presidente do órgão legislativo, Verônica Macamo, e pelo presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, e com direito a honras militares. Na sala da plenária, o chefe de Estado deu início à sessão de empossamento com a verificação das presenças. Armando Guebuza confirmou a ameaça de Afonso de la Cama de boicotar a tomada de posse com a ausência dos 89 deputados da Renamo. Mas havia quórum para a Assembleia se reunir e deliberar validamente. Que estão aqui presentes os 142 membros deputados pela Frelimo e 17 pelo MDM. Estão ausentes os cidadãos em representação da Renamo. Estão, deste modo, criadas as condições constitucionais e regimentais para a investidura da 8ª legislatura. Declaro aberta a sessão. A sessão seguiu com a apresentação do acórdão do Conselho Constitucional em relação às últimas eleições. Na voz do deputado Enéas Comicho, os parlamentares juraram compromisso com a função. Enéas da Conceição Comiche,
Juro por minha honra dedicar todas as minhas energias à causa do povo moçambicano, respeitar a Constituição e a lei no exercício do meu mandato de deputado. Empossados, os deputados elegeram Verônica Macamo como Presidente da Assembleia da República, com 142 votos dos 159 deputados presentes. Ou seja, todos os 142 deputados da Frelimo presentes votaram nela, enquanto que a totalidade dos 17 deputados do MDM votaram em branco. Logo após a sua reeleição, o juiz-presidente do Conselho Constitucional conferiu-lhe posse. Eu, Verônica Nathaniel Macamo Ndiovu, juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria, dedicar todas as minhas energias à causa do povo moçambicano, respeitar a Constituição e a lei no exercício do meu mandato como Presidente da Assembleia da República. A Constituição da República de Moçambique. Das mãos de Hermenegildo Gamito, a Presidente da Assembleia da República recebeu os símbolos do Poder Legislativo, a Constituição da República, o Regimento da Assembleia da República e o martelo. E o símbolo do martelo. No seu discurso de posse, Verônica Macamo comprometeu-se a continuar a trabalhar para melhorar o desempenho do Parlamento. Elevar a produtividade legislativa, potenciando as oficinas legislativas e garantir o máximo de consensos, sobretudo em matérias estruturantes que propiciem a alavancagem econômica e desenvolvimento social. O Presidente da República também dirigiu-se à Magna Casa, enumerando os desafios que esperam pelos novos parlamentares. O reforço do Estado de Direito Democrático, da cultura de Estado que deve caracterizar um deputado, bem como a promoção do diálogo e do respeito mútuo e das instituições, concorrem para o nosso contínuo crescimento como nação. A cerimônia de empossamento da Assembleia da República decorreu perante várias personalidades, entre governantes, antigos governantes, com destaque para Graça Machel e Marcinho dos Santos, sociedade civil, entre outros. A Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, abriu as portas da sua residência STV para mostrar sua rotina diária. Pressionada pela agenda carregada, Verônica Macamo opta apenas pelo consumo de frutas, como manga, antes de cumprir com o seu programa. Horas antes de ser reeleita Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo mostrava-se serena e ciente de que estava apenas perante mais um desafio de servir o país. Como habitual, fez-se à mesa por volta das 7h30, acompanhada pelo marido Salomão Ndiovu, para tomar o pequeno almoço. Na emenda, apenas iogurte e manga, que esta segunda-feira substituíram a batata doce, que tem sido uma das suas preferências. É um hábito que eu tenho há muito tempo, há bastante tempo. Quando não tenho fruta por algum motivo, como iogurte. Toda a gente já sabe, eu e meu marido, como ele é diabético, ele toma aquele iogurte que eu pleno, que não tem açúcar nem nada. Eu tomo ou isto ou tomo iogurte, mas normalmente prefiro fruta. Fruta, porque a fruta faz bem de manhã, muito cedo. É uma coisa muito positiva para o organismo. E também porque a gente não tem tempo para comer mais do que fruta. Não é? Às vezes, quando tenho tempo, sábado, ou então domingo depois de voltar da igreja, também tomo chá com batata doce. Mas eu estava a dizer que a maior parte da fruta que nós consumimos aqui em casa é a nossa fruta mesmo. Tirando que normalmente nós consumimos nossa fruta. Essa fruta aqui, a manga vem da nossa machamba. Nós temos mangueiras aqui, Mafavuca, temos mangueiras no Belém. Por exemplo, neste momento é manga, mas poderia ser para goiaba, porque agora está a amadurecer também para goiaba. Ainda é época para goiaba. Nós temos uma goiabeira muito interessante, dá 3 vezes por ano. Então aqui em casa sempre, aqui mesmo no quintal, há sempre uma fruta fresca. Mas isso é hábito mesmo, é hábito já de muito tempo. É que se você come a correr e come fruta, não é problema. Mas se você come a correr uma coisa um pouco dura, maltrata o estômago. Então,
Normalmente é fruta, a gente corre e vai para o serviço. Depois comemos alimentos mais sólidos mais tarde. Verônica Macamo explicou ainda que, apesar da agenda carregada, sempre lhe sobra algum tempo para cuidar da sua família. Eu costumo dizer que eu disse à família dele que ia tomar conta dele. Então tenho que tomar, ele também disse que ia tomar conta de mim, então a gente tem que tomar conta um do outro. Não, sempre resta algum tempo para a gente tomar conta do outro. É verdade que não é aquele tempo. E aí eu sou muito grato ao Salomão, porque realmente é uma pessoa compreensível. Quando ele diz, porque olha, você deve ter feito isto aqui, eu já sei que bom. É porque ele já engoliu algumas vezes por toda hora a correr. Portanto, é um marido muito compreensível, os miúdos, felizmente, já estão grandes, já não incomodam tanto. Mas a minha preocupação é ele, sobretudo porque tem problema de diabetes. Sempre presente, Salomão Lhovo diz estar habituado às exigências das funções da sua esposa e que o mais importante é que haja cedência e compreensão. Eu costumo dizer, como diz um clérigo, na vida é tudo como uma mão, a nossa mão é bonita. E é bonita porque todos os dedos não são iguais. E esta que é a beleza de um lar também. Tem que haver estas pequenas diferenças, essas ocupações e fazermos cedências. E apoiarmos-nos todos em cada momento. Ela precisa de mais apoio, precisa de maior compreensão. E então é nisto que nós temos, porque se os dedos fossem todos iguais, nunca poderiam matar o piolho, né? Porque não haveria capacidade de pressão. Eu acho que nós levamos uma vida perfeitamente normal. Acompanhada pelo marido e equipa de suporte e segurança, a Presidente da Assembleia da República dirige-se à viatura protocolar sempre que tem uma agenda a cumprir na chamada Casa do Povo. O antigo secretário-geral da Frelimo, Filipe Paonde, eleito deputado, promete dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Já o atual secretário-geral, Eliseu Machava, afirma que a bancada parlamentar da Frelimo estará empenhada em legislar olhando para os objetivos centrais de Moçambique. Eu vou dar a minha máxima contribuição para o contínuo crescimento econômico e social do país. Por parte do meu ciclo eleitoral, vamos continuar com que o governo continue a desenvolver atividade de provisão às unidades sanitárias, às estradas, particularmente a estrada Nampula-Mogovolas. Olhar para o país, olhar para os objetivos centrais de Moçambique. Neste caso, nós estamos no combate à pobreza. As atenções devem estar viradas para aí e nós acreditamos que a nossa bancada vai poder trabalhar pensando no povo, sobretudo, pensando nas preocupações dos cidadãos. Esse é o problema da própria RENAMO, lamentamos, porque todos devíamos estar concentrados ao objetivo central, que é de ajudar a nossa população a ver o que é prioritário e trabalharmos todos para o objetivo central.